Especial de dezembro. Relatos sobrenaturais. Sempre gostei de tudo que envolve esse assunto e eu já presenciei aparições e nunca tive medo, porque nunca me senti ameaçada por elas. Esse fato, que afirmo ser verídico, ocorreu com meu avô durante a Quaresma. Ele era uma pessoa bem severa e muito religiosa também. Não sei a data do ocorrido. Na época meu pai era uma criança e hoje tem 49 anos. Quem mora na cidade de Campinas provavelmente conhece a Avenida Ana Beatriz Bierrenbach, que é bem extensa e muito movimentada nessa região. A casa que pertencia ao meu avô ficava numa das últimas ruas que cruzam com essa avenida, e como o bairro era novo, essa avenida era apenas uma estrada de terra cercada por árvores. Quando ele voltava do trabalho, tinha que descer por essa estrada, já que não havia transporte que realizasse esse trajeto, que demorava aproximadamente 30 minutos. Em um determinado dia, quando estava na metade do caminho, ele avistou um pouco à frente uma criança que parecia estar perdida. Então decidiu se aproximar e perguntar seu nome. Como ela simplesmente não respondia, ele olhou em volta e, não avistando nada além de mato, decidiu levá-la para casa, e no outro dia, quando amanhecesse, iria procurar pelos pais. Como já era tarde e estava frio, ele decidiu colocar a criança sobre os ombros para ir mais rápido, e já estranhou o fato de a criança estar muito fria, mas achou que fosse devido ao sereno e foi. Descendo a avenida, essa criança aparentava ter uns 2 anos no máximo, e seus pés chegavam-lhe na altura do peito. Conforme ele descia, foi notando que as pernas dela iam aumentando e começou a ficar apreensivo. Mesmo assim, ele continuou andando, até que ele notou que os pés que antes lhe chegavam no peito estavam na altura da sua coxa. Nessa hora ele parou e notou que não se ouvia som algum em volta, apenas a respiração daquela criança. Olhou para os lados e sentiu seu corpo gelar, e sem pensar 2 vezes jogou a criança e correu o mais que pôde sem olhar para trás. No outro dia pela manhã, ele procurou qualquer sinal da passagem daquela criança por ali, mas não encontrou nada. Ele contou o ocorrido à minha avó, que depois acabou repassando o fato aos filhos. Até hoje eu tento imaginar o que teria sido essa criança. Meu avô foi uma pessoa extremamente severa e muito cruel com os filhos e até com a minha avó, chegando a desejar-lhe a morte. Será que essa aparição foi uma lição ou aviso para que ele parasse de maltratá-los? Esse é um dos acontecimentos sobrenaturais que ocorreram na minha família. Em breve contarei outros que aconteceram comigo. Relatos sobrenaturais. Esse relato me aconteceu há muito tempo, porém me lembro como se estivesse ocorrido agora há pouco. Sempre tive o costume de dormir super tarde. Dormia da 1 hora em diante. Era uma sexta-feira, quando fui me deitar como sempre no mesmo horário. Rolei para lá, rolei para cá até pegar no sono, e quando o sono pesou eu senti um barulho enorme, como se fosse um soco debaixo de minha cama. Levantei-me rapidamente e acendi a luz, com o coração disparado e tremendo, sem saber o que era. Me deitei sobre o chão para ver se havia algo debaixo da cama, e para meu alívio não havia nada. Voltei a dormir normalmente com a luz acesa. No sábado de manhã acordei sentindo algo ao meu lado, porém continuei dormindo. De repente sente como se algo estivesse me afundando no travesseiro. Sente como se fosse alguém me pisando. Me chacoalhei irritado pensando ser alguém querendo me acordar. Estava de bruços, e quando olhei para o lado não havia ninguém e me assustei. Nessa hora tentei me levantar, mas os meus braços não me respondiam, e nem minhas pernas. Na hora não me apavorei, pois já era dia, mas não conseguia me mover. Pensei até em gritar, mas como estava de bruços e dormindo na beira da cama, minha cintura me obedecia. Foi assim, chacoalhando, que eu caí da cama. Logo que caí no chão, minhas pernas me obedeceram. Saí do quarto sem saber o que fazer. Contei para minha família e ninguém soube me dizer do que se tratava. Mesmo assim continuei dormindo no mesmo horário e no mesmo quarto, e depois de uns 3 meses aconteceu novamente. Porém dessa vez tinha acabado de me deitar e escutei novamente o barulho debaixo da cama. Quando pensei em levantar, meu corpo não me obedeceu, e para o meu desespero era noite escura sem nenhuma luz. Somente meus olhos se mexiam. Pensei em chamar por alguém, meu pai, mãe, mas nem minha boca se mexia. Já não sabia o que fazer. Fiquei apavorado. Queria rezar um Pai Nosso, mas estava impossível, pois a boca não mexia mesmo. Comecei a chorar, pois não sabia do que se tratava. E enquanto as lágrimas corriam, meu pensamento ficou branco, e pensei:
Estou abandonado, sem ajuda. E na hora que perguntei por quê, Deus, foi exatamente na hora que ocorreu Deus em meus pensamentos que meu corpo se libertou. Me arrepio só de me lembrar. Corri do quarto e fiquei um bom tempo no canto, pensando o que poderia ser. Até que raciocinei que com certeza era algo maligno, pois somente quando pensei em Deus eu me libertei. Logo de manhã comprei sal grosso, espalhei pelo meu quarto e fiquei rezando perto de minha cama. Espero que isso não me aconteça novamente, pois se acontecer de novo, dessa vez saberei a quem pedir ajuda. Deus. Relatos sobrenaturais. Acontecem coisas tão estranhas, tão inexplicáveis e tão desconhecidas nesta vida que somente tendo a oportunidade de presenciá-las me faz acreditar que realmente existe um mundo misterioso além da nossa imaginação, e quando estas coisas acontecem diante dos nossos olhos, ficamos perguntando: o que é? De onde vem? Quem é? Por que está aqui? O que quer? Pois é, há algum tempo faço estas mesmas perguntas, devido a um fato surpreendente acontecido meses atrás. Eis a história. Desde que meu filho entrou na universidade, sempre o acompanhei até o local da parada do ônibus. Saímos sempre bem cedo, de madrugada, pois o horário do ônibus é por volta das 5 horas. E andar por ruas desertas à noite não é nem um pouco confortável, apesar de ser fã do dito. Antes só do que mal, acompanhada. Mesmo com todo o receio de sair às ruas de madrugada, nosso trajeto sempre foi muito tranquilo, tanto na nossa ida quanto na minha volta, até que, no dia 20 de março deste ano, numa quinta-feira de temperatura agradável e com uma linda lua cheia iluminando mais a noite, até seria muito gostoso apreciar o silêncio da madrugada se não fossem as surpresas que porventura podemos nos deparar. Entretanto, depois que meu filho entrou no ônibus, que neste dia chegou às 5h01 pelo relógio da praia, voltando para casa, já tinha decidido fazer o caminho mais rápido, ir pela rua que fica bem próxima do ponto, e sempre antes de entrar, dou uma olhada para ver se tem alguém parado ou vindo pela rua, se tiver ou espero a pessoa sair ou vou por outra rua, e olhando para o lado direito da calçada me pareceu ter alguém encostado em uma das portas com uma coberta meio rosa, meio alaranjada, encoberto da cabeça aos pés. Fiquei desconfiada e resolvi ir por outra rua. Chegando, olhei, vi que estava deserta e, como sempre faço, vou correndo para chegar logo em casa. Assim que virei a esquina, à esquerda da rua, avisto uma figura toda preta parada no meio da encruzilhada, que é o final da rua, que tinha desistido de entrar, a dita cuja estava de frente para o lado da praia. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi que a tal não era baixa, como havia de lado. Tive a impressão que estava com uma coberta na cabeça que descia até a altura dos joelhos. E, também atentei para o detalhe de que a barra da coberta era perfeitamente reta. Não tinha pontas e nem estava torta. Também percebi que seus ombros eram largos, porém de uma pessoa magra, pois eram retos. Correndo e continuando a observar a figura, vi que tinha um porte altivo, postura ereta e cabeça erguida, como se olhasse firme para um ponto. Parecia uma sentinela. Quanto mais eu a olhava, mais esquisita eu a achava. Uma figura preta da cabeça aos pés parada no meio da rua àquela hora da madrugada. Disse para mim mesma: nossa, que estranho. Parece uma sombra. Neste momento a figura em questão, com forma humanoide, virou para mim e me encarou. Foi quando eu pude perceber que não era uma coberta e sim uma capa com capuz. Comecei a olhá-la de baixo para cima. Uma figura alta, devia ter 2 metros ou mais, magra e grande. Como era toda preta, não tinha como distinguir o que tinha por baixo da capa, que me pareceu estar um pouco aberta. O capuz era grande, formando uma dobra sobre os ombros, e inexplicavelmente eu conseguia ver o contorno da frente do capuz, mas não conseguia ver um rosto. Não tinha olhos, não tinha boca e nem nariz. Não tinha rosto. Por mais que forçasse a visão, só conseguia ver o fundo do capuz, parecia um buraco negro. E quanto mais eu corria, mais me aproximava daquela figura assustadora, mas confesso que não senti medo algum, porque não conseguia entender o que era aquela figura tão estranha, e por alguns segundos ficamos nos encarando, e apesar de não ver um rosto, a impressão que sentia era como se a figura estivesse com olhos cravados em mim. De repente a figura inclinou o corpo para frente,
abriu os braços, levantando apenas os cotovelos por baixo da capa, e batendo os pés no chão começou a andar em círculo. Quando estava na metade do círculo, cheguei em frente ao prédio. O porteiro abriu o portão, e entrei. Sinceramente, hoje me arrependo de não ter ficado olhando a figura para saber o que a dita cuja faria depois que completasse o círculo. Continuando, cheguei tranquila. Não me impressionei com o acontecido, troquei de roupa e fui para a cama terminar meu sono. Quando acordei, fiquei pensando na cena sinistra com aquela figura bizarra ao qual assisti, e lembrei de um pequeno detalhe do episódio. A figura não tinha sombra, lembro nitidamente bem quando olhei de baixo para cima. A única coisa que vi no chão foram suas pernas pretas, que se destacavam no asfalto esbranquiçado pela luminosidade das lâmpadas. Fiquei intrigada e curiosa para saber o que seria aquela figura que tinha visto e onde obteria alguma informação senão na internet. Comecei a procurar por espírito escuro, fantasma preto, aparição, e por aí vai, até que apareceu o Homem-Sombra. E a primeira coisa que quis ver foram as fotos, e quem encontro em uma das fotos? Quem? Ela, a tal figura, exatamente igual como tinha visto. Nunca tinha ouvido falar sobre a existência do Homem-Sombra, ou povo das sombras, ou seres do mundo das sombras. Pesquisei e descobri que existem inscrições desde o século IV sobre a presença do Homem-Sombra, e muitos relatos de pessoas em vários lugares do mundo que passaram por diversas situações, presenciando a tal figura, afirmando que o Homem-Sombra aparece também com capa e chapéu, e com olhos vermelhos ou amarelos brilhantes, e quando tem rosto contam que é de uma aparência aterrorizante, às vezes pronuncia palavras terríveis e ataca fisicamente a pessoa. Normalmente aparece em lugares escuros, desertos e de madrugada. Todos os relatos que li, as pessoas passam por momentos de verdadeiro terror, ou com sensações de imenso pavor, ficando petrificadas de medo, chegando até a perderem os sentidos. Contudo, a maioria das vezes aparece na visão periférica das pessoas e desaparece assim que é percebido. Agora que já sei quem é a tal figura, não direi que estou com medo, visto que não é a primeira vez que me deparo com situações do mundo sobrenatural, e quando ando pelas ruas de madrugada, sinto medo mesmo é dos vivos. Mas não gostaria de voltar a encontrar esta desagradável figura chamada de Homem-Sombra. Porém, se por acaso voltar a aparecer, e se este Homem-Sombra se dirigir a mim, Sol, bem capaz de perguntar: quem é você?